ficava muito além do meu, mas a maneira carinhosa dele fez com que ele me inserisse, me incluísse, eu e minha família, para que eu pudesse participar de um momento fraternal, uma confraternização de sua família. Eu até fui tentado a ir com ele, mas os compromissos da igreja eram tão necessários naquele momento que exigia a minha presença sem poder dar-me ao luxo de me ausentar, o que fez então eu dizer a ele que não podia ir. Me recordo deste momento como se fosse o dia de hoje. Eu estava sentado na tribuna, havia um filho de Deus que tinha sido nomeado naquela noite para trazer-nos a palavra do bom Deus. E um dos meus obreiros que ficava com os meus telefones, ele disse para mim: pastor Gilberto, é um telefonema de urgência. Ele veio ao meu ouvido e me falou isto. Eu disse: mas agora, pastor, o senhor tem que atender. E eu me ausentei do púlpito, não cheguei nem até alcançar o meu gabinete pastoral. E saindo um pouquinho daquele clima do som da nave da igreja, eu atendi. E quando eu atendi, eu tive que escutar com tristeza a triste notícia de que aquele casal, aquela família, tinha sido vítima de um acidente na rodovia Castelo Branco, em São Paulo. E quando eles foram vítima deste acidente, a pessoa que me informava estava me falando que tinha nesse acidente tido uma vítima fatal. Ele, uma pessoa puramente inteligente, de um poder intelectual alto, comprometeu a sua coordenação motora, vive ainda hoje, mas ele tornou-se uma pessoa tendo que viver uma vida muito aquém daquela que ele vivia, uma vida ativa, porque perdeu sua coordenação motora e se tornou vítima de uma cadeira de roda. Sempre que eu ainda tenho a oportunidade em São Paulo, eu me esforço com a minha família e nós vamos visitá-lo. Sei que talvez ele às vezes não nos reconheça, mas eu o visito. O certo é que eu vos trago esse pensamento, a voz do que eu passei, e compartilho essa experiência, a palavra mais bem colocada, triste que eu passei, para que os vossos pensamentos somem-se diante do que eu vou vos falar aqui hoje. O certo é que um acidente alterou o percurso da história daquele homem. O texto bíblico em pauta que nós acabamos de ler, ele tornou-se um texto familiar da igreja. Esse texto tornou-se familiar porque mentes brilhantes, de bons exegetas, extraíram sermões maravilhosos embasados nesse texto, o que o tornou popular no nosso meio, a sua história. Compositores agraciados por Deus tiveram condições e capacidade de compor melodias, acompanhado de jogo de palavras, que fez nós cantarmos essa história bíblica que acabamos de ler, algum dos seus versículos. Os nossos lábios se tornaram íntimos com os nomes que são personagens deste quadro bíblico que acabamos de ler. A história do menino que nasce príncipe, que vem de uma linhagem real,
seu avô, o primeiro rei de Israel. Nasce dos lombos de um príncipe chamado Jonatas, famoso nas páginas das Escrituras. E vocês sabem que na monarquia existe herdeiros no plural. E existe, vou me corrigir, na monarquia existe príncipes no plural. E existe príncipe no singular. Príncipes no plural, há muitos príncipes, mas príncipe no singular é príncipe da linhagem ou da dinastia dos herdeiros, príncipe herdeiro. E Jonatas era não príncipes no plural, ele era príncipe, sucessão ao trono, príncipe herdeiro. Seu filho, chamado Mefibosete, ao nascer, sem dúvida alguma, cai-se na linhagem de príncipe herdeiro. Seria natural na monarquia o pai virar rei, consequentemente ele seria rei. O nascimento desse menino trouxe alegria para a família de Jonatas, porque criança sempre traz alegria para os pais. Mas não trouxe só para os pais, trouxe alegria para uma família, até porque um filho que vem de uma linhagem real garante a sucessão do trono, a segurança, a firmeza de que seu trono não fica sem herdeiro. E qualquer homem em Israel podia olhar para o lar de Jonatas, e sendo informado, eu quero a sua atenção aqui, eu preciso muito dela. E qualquer homem de Israel podia olhar para o lar de Jonatas e dizer-lhe com clareza, com segurança: este menino nasceu com um presente garantido e o futuro será brilhante. Até nós, se estivéssemos lá, ao olhar para Mefibosete, ou ao sabermos da notícia do seu nascimento, diríamos: esse nasceu com sorte. Não foi só a lua que resolveu olhar para ele, não. Todos os astros resolveram focalizá-lo. Queridos, o menino nasceu em alta pompa, nasceu com uma posição de quem diz para quem veio, mas após o seu nascimento, pouco tempo depois do seu nascimento, aconteceu uma batalha épica em Israel. E por que épica, pastor? Permita que eu termine meu comentário e há de compreender por quê. Uma batalha em que fileiras de filisteus ficam frente a fileiras de Israel. E as fileiras de Israel não conseguem resistir às fileiras dos filisteus, elas os sobressaem. A batalha torna-se épica porque os dois maiores valentes que estavam em campo de batalha, naquela batalha, eles tombam. A mão de Saul, a destreza da espada, a ligeireza e os reflexos do guerreiro Saul não é capaz, não é suficiente para poder manter as fileiras dos filhos de Israel em pé. As flechas lhe são mais rápidas, ele cai, ele tomba. A mente brilhante do militar Jonatas, o príncipe Jonatas, que era estrategista, que sabia conduzir uma guerra com estratégia, também não foi capaz de manter intacta as fileiras de Israel. Os arcos são mais velozes, as flechas disparadas no arco são mais velozes do que ele e suas estratégias.
e em campo de batalha ele também cai, ele tomba. E quando caem os dois maiores guerreiros daquela batalha do lado de Israel, o povo fica sem líder. E povo sem líder, irmão, é um negócio feio, é uma coisa terrível. E quando em campo de batalha o povo olha e vê que não há líder, eles se dão por vencidos psicologicamente, entregam-se psicologicamente, se dão por vencidos e fogem de uma maneira desastrosa, vergonhosa. E quando eles fogem, as notícias chegam nas cidades, e na cidade chega a notícia de que Israel perde a batalha, os dois maiores guerreiros de Israel tombam, Saul e Jonatas, entre outros mais. Os filhos de Israel fogem vergonhosamente do campo de batalha na frente dos filisteus. O povo, ao ouvir a notícia, apavoradamente fogem para as montanhas, de maneira pavorosa, aterrorizados psicologicamente, eles fogem. Uma babá que entendia que nos seus ombros pairava a responsabilidade de cuidar daquela criança, ela olha para o menino e, em meio ao pânico e ao pavor, ela segura o menino, ela foge com o menino. Tentando fugir, ela não é feliz na sua fuga, porque ela cai e, consequentemente, cai o menino. E na medida em que o menino cai, a forma como ele cai compromete as suas pernas. Comprometendo as suas pernas, o menino agora está sentenciado a ter que viver uma vida muito aquém daquela para a qual ele nasceu. Ele agora está acidentado. E agora ele é levado para um lugar que vocês conhecem muito bem, porque a história é familiar, chamado Lodebar. Eu vos trouxe até aqui, recapitulando uma história que eu sei que, se todos não conhecem, pelo menos julgo que a maioria o conhece. Apenas para poder trazê-lo a este ponto e daqui nascer o meu pensamento. O acidente no percurso da história de Mefibosete arrancou ele das belas tendas palacianas ou dos muros do palácio e o levou para um local terrível e desértico. O que eu vou vos relatar aqui, eu tenho plena consciência que não sou o único que tenho esse relatório. Possivelmente vocês tenham aí, igual a mim, mais do que eu ou menos do que eu. No altar, tenho certeza que vocês têm mais do que eu. Relatório como esse que eu vou relatar. Conheço muitos homens e mulheres, pessoas extremamente inteligentes, poder intelectual alto, capaz, mas por causa de um acidente no percurso da história, não chegaram mais a canto algum. Conheço lares, matrimônios que tinham tudo para ser o matrimônio, mas por causa de um acidente no casamento, esse casamento virou um desastre. Empresários de poderes intelectuais forte, inteligente demais, tinham tudo para crescer, mas um acidente na empresa acabou levando essa empresa a mendigar. Esses eu falo com tristeza. Esses o que, pastor? O que vou citar aqui agora?
E talvez me venha lágrima, e se me vier, me respeite as minhas lágrimas, porque eu me comovo. Porque esses eu conheço com abundância. Conheço muitos homens e mulheres que tinham tudo para dar certo no ministério. Pessoas que tinham graça para poder ministrar a palavra. Outros para louvar. Outros para tocar. Outros para pastorear. Tinham tudo para dar certo no altar. Mas um acidente arrancaram eles do altar e cá entre nós. Não sabemos mais nem aonde eles estão. O acidente tem um poder terrível de afastar pessoas da estrada dos seus sonhos. Acidente é um negócio terrível. Um sábio francês, na idade medieval, citou uma frase que se tornou popular no mundo. O mundo inteiro reproduz essa frase. E que frase é, pastor Gilberto? A frase que ele abre a boca e diz que, lamentavelmente, acidentes acontecem. Nós não queremos que aconteça, mas muitas das vezes acontece. Ninguém tira o carro da garagem e diz, hoje eu vou bater. Mas, lamentavelmente, acidentes acontecem. E quando o acidente de Mefibosete aconteceu num percurso da sua história, ele foi para uma terra chamada Lodebar. E olhem para mim, queridos. Ele viveu ali. Ele cresceu ali. Ele teve que se acostumar com aquele estado miserável. Porque diz a Bíblia que ele comia da mesa de Marqui, filho de Amiel, que morava em Lodebar. Raciocine comigo, se Lodebar representa para nós prova, deserto, então cá entre nós, Mefibosete estava precisando de quem estava precisando. E uma coisa é eu precisar. Outra coisa mais terrível do que isso é eu precisar de quem está precisando. Então olhe para mim e escute, por favor. A história dele se passa muitos anos ali, até que um dia, no palácio, aonde Davi agora é rei, ele, na sala do trono, tem uma cena clássica na sua história, e que ele compartilha com todos os seus súditos. Ele abre a boca e diz, algum de vocês podem me informar se sobrou alguém da casa de Saul, para que eu use de benevolência de Deus para com ele? Os súditos dizem, não sabemos. E lembram-se, mas conhecemos o mordomo da casa de Saul, Ziba, mande buscá-lo. Aí Davi pergunta, tu és Ziba? Ele diz, sou teu servo. Davi diz, sabes me informar se sobrou alguém da casa de Saul, para que eu demonstre benevolência de Deus para com ele? Ele diz, sobrou um. Esse é um aleijado. Noutra linguagem, não te oferece medo, não te bota medo para reivindicar o trono. Davi diz, não é isso. É porque eu quero saber se existe, para que eu demonstre benevolência de Deus para com ele. Isto é uma cena clássica. Por que, pastor, é uma cena clássica? Porque tudo que Saul fez a Davi, era para o Davi se lembrar de alguma coisa ligada ao Saul, para a vingança, para exterminá-lo, para acabá-lo. Mas Davi mostra que um coração de um homem regido e dominado pelo Espírito Santo não é terra de amargura, nem de rancor, nem de ódio, nem de vingança. Coração de quem é regido pelo Espírito Santo é terra que se cultiva perdão, misericórdia, bondade, longanimidade. Aleluia. Ei, queridos, naquele dia,
Davi se lembrou de Mefibosete. Olhe para mim, porque eu vou citar essa frase, e se eu precisar parar aqui, já me pararia satisfeitamente. Olhe para cá. Davi se lembrou de Mefibosete. E eu fico imaginando, o acidente tem um poder terrível, meus nobres pastores, meus queridos irmãos e amigos, meus santos que estão em todas as tendas. O acidente tem um poder terrível. Ele consegue fazer um príncipe virar mendigo. O acidente consegue arrancar pessoas do alto e colocar nas mais baixas situações. Mas eu descobri que mais poderoso do que o poder do acidente é a lembrança de um rei. Ei, olhe para mim. A Bíblia diz que o dilúvio, durante 40 dias, abriram-se as comportas do abismo, as janelas dos céus, águas vieram de baixo, de cima, de tudo quanto é lugar vieram água. Ergueu-se 40 dias as águas acima dos picos mais altos. Toda a vida foi exterminada pela multidão de águas. Noé estava na arca, e quando cerrou o dilúvio, que Deus colocou tranca nas fontes do abismo, cerrou as janelas dos céus, e que as águas não produziram mais em torrentes. Quando acabou o dilúvio, demorou muito tempo para aquelas águas baixarem. Até que escrito na Bíblia está desse jeito: e lembrou-se Deus de Noé. A Bíblia diz que Ana subia uma vez ao ano para adorar em Siló. Mas houve um dia em que ela foi interpretada como uma bêbada. E ela olhou para o sacerdote que estava lá e disse: não tenha sua filha como serva de Belial, mas como uma mulher de espírito amargurado, de alma triste. O sacerdote olhou para ela e diz: vai em paz, e o Deus de Israel conceda a tua petição. Diz que depois dessa palavra ela foi, comeu, bebeu, foi o seu caminho feliz. E quando chegou em Ramá, aonde morava, está escrito na Bíblia: e lembrou-se Deus de Ana. Pastor, qual é o tema do seu sermão? O poder da lembrança é muito maior do que o poder do acidente. Não é à toa que Neemias ora o seu livro inteiro. Tentei contar uma vez, não consegui, acabei parando. Mas ele diz muitas das vezes na sua oração: lembra-te de mim, Senhor. Pastor, o que é que o senhor quer dizer? Com todo respeito, eu tenho a cara de quem quero. Eu estou dizendo, possa ser que o acidente tenha lhe tirado do palco da história ou da rodovia dos teus sonhos. E você está aí, sabe lá Deus. Vai fazer o quê? Acidentes acontecem. A gente não quer, mas acaba vindo. Quem sabe você chegou nessa festa, passou todos esses dias e só Deus sabe como você está. Você olha para a sua idade e cá entre nós quer até lutar, mas alguma coisa lhe dá uma tristeza, porque você não era para estar onde está, você era para estar muito além, mas um acidente acabou lhe prejudicando, lhe deixou meio que largado em locais que ninguém visita muito. Mas eu vim numa noite de segunda-feira, último dia dessa santa conferência, Clama Gurupi. E eu não vim falar nada por debaixo da cumbuca.
Eu vim em som de trombeta, voz rasgada. E não vim como uma lata veia seca, não. Eu tenho azeite até não balançar da mão. E eu vim aqui olhar para você, mulher, homem, pai, mãe, moço, moça. Eu vim aqui te dizer, com os lábios banhados em azeite, com uma língua que passou no esmeril do Espírito Santo, eu afiei ela e estou pronto para profetizar. E o que é que o senhor veio dizer, pastor? Eu vim te dizer que no último dia dessa conferência, está tendo uma reunião no céu, na sala do trono, e não é de um rei qualquer, é do Rei dos Reis. E lá na sala do trono, escute o que eu vou dizer, Deus está se lembrando de você. 2013, tu não vai penar como penou os outros anos. 2013, tu não vai patinar como patinou os outros anos. Vive Deus que me chamou para ser profeta de uma geração. Em 2013, se prepara, Deus vai te mudar o percurso que o acidente obrigou você a tomar como rodovia da vida. O caminho da volta vai ser feito. Mas antes que eu continue, olhe para mim, antes que eu continue, eu quero dar um ponto e uma vírgula. Quero abrir parênteses. Já eu fecho e retomo a mensagem. E nesse parênteses aberto, eu quero lhe perguntar. Ei, olhe para mim. Eu quero lhe perguntar. Você compreende, ô tendas? Porque milagre, prosperidade, falei certo? Milagre, eu baguncei. Mas santos que estão na tenda, vive o Senhor, que está entre nós, e todos nós que temos a testificação do Espírito Santo, somos testemunha que Ele está. Que hoje, esta lembrança vai fazer com que nós sejamos alcançados. Até hoje tu viveu acidentada. Até hoje tu viveu acidentado. Foi choro. Um dia parou, mas era 10. Parava um dia e vinha 30 chorando. Até hoje tu viveu acidentado. Mas o diabo não vai mais sobrepujar, usando pessoas para gargalhar de você, para apontar você, porque em 2013, no dia de número 21, anotado está no céu, 21 de janeiro de 2013, no Clama Gurupi, Deus se lembrou de você. Olha aqui, olha aqui. Só você que quer participar da lembrança de Deus e entende que Deus está se lembrando de você.
E que essa vida de acidentado não fará mais parte da sua história.